Bem-vindos mais um Café com Destino e nessa segunda-feira nós começamos com uma edição super especial, com mais uma série, a série Rainha Esther. Esther não foi qualquer uma não, hein? Esther fez a diferença e salvou um povo. Já pensou a sua vida ter o propósito de salvar muitas outras? É extraordinário. Essa semana toda nós vamos ficar juntos aqui no Café com Destino, de segunda a sexta, às 7h57 da manhã, falando, estudando a vida de Esther. Então vai compartilhando com todo mundo para a gente já começar para cima, já começar mandando essa mensagem para o máximo de pessoas. Você pode curtir o vídeo, quando você curte o vídeo, entrega para mais pessoas, o YouTube entende a relevância do vídeo, entrega para mais pessoas. E também a nossa equipe está aqui, né? Teixeirinha, sempre com essa cara de estar precisando de doação, tá todo mundo aqui trabalhando para você. E a nossa alegria, qual é o nosso pagamento? É o like. As pessoas sendo abençoadas. É o like, né? Like. Aí, quando você prova que está sendo abençoado quando você dá o seu o like. Como é que é em espanhol? Me gusta. É que ele não sabe, o Wesley não sabe absolutamente nada. Não, qualquer coisa. Então dá o me gusta, dá o like, dá o gostei. É gostei em português que fica ali? Gostei? Hã? Curtir. Ele concordou, ele falou, gostei. É curtir. Então nem entende. Você está cortado daqui. Meu americano, né? Ah, tá. Like, E dá o like no vídeo aí pra gente poder começar com força total. Pega papel e caneta. Sabe por quê? Uma coisa já interessante que eu quero te contar logo no início dessa série é que o livro de Esther começa com outra história, não é com a história dela. A Esther faz por onde entrar na história. Mas o livro de Esther começa com outra história. E uma coisa que eu quero logo te ensinar, logo nesse início, logo nessa manhã, é o seguinte. Às vezes, a sua história só não começou porque você não fez por onde começar. Esther teve que fazer por onde para poder entrar na história. Então, prepara seu coração, pega papel e caneta, porque nós vamos aprender essa semana toda sobre o livro de Esther. Tá? Mas para você entender a vida de Esther, para você entender a história de Esther, a gente vai ter que começar falando de outras pessoas. Outros personagens estão aqui nessa passagem para você entender o que aconteceu com Esther. Porque Esther é fruto de uma grande oportunidade. Esther é fruto de uma grande oportunidade. Tá? Uma porta se abriu para que ela pudesse entrar nessa oportunidade. Essa porta se abriu porque alguém falhou. Quando alguém falha, na verdade, está abrindo porta para quem está disposto a acertar. Quando alguém falha, está abrindo uma porta para quem está disposto a acertar. E a Bíblia diz assim, vamos abrir em Esther, capítulo 1, versículo 19. Por isso, se for do agrado do rei, que ele emita um decreto real que seja escrito na lei da Pérsia e da Média, que não se pode revogar, determinando que Vasti, quem era Vasti? Wesley, quem era Vasti? Rainha. A rainha casada com quem? Ele tá lendo aqui na internet. Com Xerxes, que era o grande rei da Pérsia. O grande rei da Pérsia, né? Então, Vasti era a rainha. Casada com quem? Xerxes. Mas, cara, se você não sabe falar o nome do rei, como é que se diz, Wesley, que quer ser pregador se você não sabe falar o nome das pessoas da Bíblia? É complicado, né? Você está pensando em desistir de tudo já, né? Eu vou desistir de tudo. Xerxes. Repete comigo. Xerxes. Xerxes. É com X. Xerxes. Xerxes. É isso aí. E Vasti, que era casada com Xerxes, olha só. Olha o edital real que vai sair agora, o decreto real, determinando que Vasti nunca mais compareça na presença do rei Xerxes. Também deu o rei a sua posição de rainha, a outra que seja melhor do que ela. Vou te explicar essa confusão aqui. O rei Xerxes, muito poderoso, o homem mais poderoso da antiguidade, dessa época, ele resolve fazer um banquete para
sátrapas, nobres e oficiais. Ele estava numa sequência de mostrar o seu reino para vários outros príncipes do mundo que vinham conhecer. Xerxes era um homem extremamente poderoso. Nessa festa que ele preparou tinha assentos de ouro, prata, piso de mosaicos de pórfiro. O que é pórfiro? Wesley, por favor. Eu também não sei. Busca aí, por favor. Pórfiro. Mármore. Madrepérola. Madrepérola tu sabe, né, Wesley? Madrepérola. E outras pedras preciosas. Ou seja, ele era... O que é? É uma rocha? Wesley? É um tipo de rocha? Tá bom, muito obrigado pela informação, tá? Então, você vê que a pessoa ganha um salário para ficar consultando no Google, porque não sabe das coisas, e ficar dando informação que eu podia buscar no Google de graça. Não tá facilitando a vida de ninguém. Não tá. E a Bíblia diz que aquele que não facilita a vida das pessoas, né? Serão queimados. Serão como árvores cortadas. Não pode brincar. Não pode. Você sabe que eu estou sendo acusado, né? De bullying. Não posso. Não pode nem falar o nome. Não posso. Vou chamar de Wes. Ó, de Lelei. Chama de Lelei. Escuta aqui, gente. A rainha Vasti, casada com o homem mais poderoso da época, riquíssimo. O cara resolve fazer um banquete. Esse banquete foi tão forte, foi tão poderoso, que ele fala o seguinte: qualquer convidado pode beber o que quiser. Ele deu ordem aos mordomos do palácio para que servissem à vontade. Ou seja, o cara não queria economizar. Xerxes queria mostrar sua soberania, o seu poder. Ele queria mostrar quem ele era, né? O quão grande ele era como homem. E Vasti, sua esposa, resolve fazer um banquete dela no mesmo dia. Quando Xerxes manda chamá-la, ela nega, fala: não vou não. Estou nas minhas coisas aqui, não vou lá não. E a Bíblia diz que Xerxes se enfureceu com isso. Como era de prática o rei consultar conselheiros de guerra, né, conselheiros de justiça que davam especialista em questões de direito, Xerxes, irado, reuniu, todo mundo perguntou: o que eu faço com essa mulher? O que eu faço? No 7º dia, quando o rei Xerxes já estava alegre por causa do vinho, ordenou que chamassem a rainha Vasti usando a coroa real para mostrar sua beleza aos súditos e aos nobres, porque Vasti era muito bonita. E aí ela nega ir. Ou seja, aqui tem uma coisa, não é só que ela desobedeceu uma ordem do rei, não. Quebrou o orgulho dele, mexeu no orgulho, tocou no ponto fraco. Ele estava querendo mostrar a glória dele, ele estava querendo mostrar o reino para todo mundo, ele estava mostrando quanto ele podia servir de vinho caro para todo mundo, quanto ele podia servir de comida boa para todo mundo, como ele tinha ouro em tudo quanto é lugar, pedras preciosas. Qual é o nome da pedra? Pórfiro. Madrepérola. Agora fala madrepérola. Agora fala paralelepípedo. Agora fala Xerxes. E ele estava assim, doido para mostrar o reino, o orgulho lá em cima. Quando ele manda chamar a mulher para mostrar, ainda sou casado com a mulher mais bonita do reino, a mulher diz que não vai. Então não só ela quebra uma ordem do rei, porque ele era rei, ela tinha que obedecer, ponto final, mas também mexe com o orgulho dele. Quando mexeu com o orgulho dele, ele fica irado. Quando ele fica irado, ele consulta os conselheiros, os estrategistas de direito, de justiça, os sábios que ele tinha ali na Medo-Pérsia, para perguntar, segundo a lei, o que ele tinha que fazer. E todo mundo chegou a essa conclusão do versículo 1:19 que nós lemos. Emite um decreto real que seja escrito na lei da Pérsia e da Média, que não se pode revogar, ou seja, nunca mais vai ter jeito para ela, determinando que Vasti nunca mais compareça na presença do rei, seja expulsa daqui, e que se levante agora uma outra rainha melhor do que ela. Deixa eu te ensinar uma coisa que eu falei no início e agora eu quero repetir porque vai fazer mais sentido. Quando alguém falha, está abrindo oportunidade para quem quer acertar. Quando alguém falha, Vasti falhou,
mas estava abrindo oportunidade para quem queria acertar. Então, o erro de Vasti precisa ser estudado. Porque uma pessoa que está numa posição tão desejável, numa posição tão boa, vai me cometer um erro desse? 3 erros que Vasti, a rainha Vasti, cometeu, que você jamais pode cometer na sua vida. Por favor, anote. Você homem e você mulher, mas principalmente você mulher. Você já devia estar compartilhando essa live para todas as suas amigas agora. Você devia já estar invadindo aí o WhatsApp, todo mundo escuta isso aqui. Porque essa semana na série Rainha Esther você vai aprender coisas que você nunca aprendeu. Primeiro erro que você não pode cometer. Eu vou te ensinar 3 erros que você não pode cometer. Para homem e para mulher, mas principalmente para você mulher. Nunca desperdice as oportunidades que tem. Porque qual foi a oportunidade que Vasti desperdiçou? De comparecer na presença do rei. A gente tem que lembrar que naquela época eles eram casados, mas era a tradição da época, eles não dormiam juntos, não era assim não. Aliás, quem já viu a série da Rainha da Inglaterra, a gente está falando de poucos anos atrás, porque a rainha ainda está viva, nem na época da Rainha da Inglaterra dormiam juntos, era um quarto para o rei, um quarto para a rainha, ninguém e tal, separado. Nessa época, o rei mandava chamar a rainha quando queria vê-la. E a rainha não podia entrar na presença do rei sem ser chamada. Era uma burocracia que só. E aí ele manda chamá-la e ela não quer ir. Não é uma coisa que a gente se vê todo dia, igual hoje, marido e mulher se vê todo dia, dorme junto, toma café da manhã junto, fala, vem aqui rapidinho que eu quero falar contigo. Não, agora eu não posso. É totalmente diferente. A gente está falando de uma cultura milenar, a gente está falando de muitos milênios atrás, uma cultura completamente voltada para, não só uma cultura machista, mas uma cultura voltada para a ideologia do poder concentrado, onde tinha reis, imperadores. E esse cara dá uma ordem e ela desobedece. Detalhe, fere o orgulho dele porque ele queria mostrá-la para todo mundo e a mulher não vai. Então, primeiro erro, ela desperdiçou uma oportunidade. Não era sempre que ela podia estar diante do rei e decide logo naquele dia não ir. Quando você desperdiça uma oportunidade, você está abrindo porta para alguém aproveitar o que você perdeu. Quando você desperdiça uma oportunidade, você está abrindo porta para alguém aproveitar o que você perdeu. Muita gente terminou relacionamento, namoro, noivado e até casamento, falando o seguinte, não, eu vou dar só um susto. Vou mostrar quem manda, vou dar um susto. Deu susto, saiu de casa, pensando que um mês eu volto, a mulher encontrou um cara melhor e casou. Ou a namorada falou, não, para você eu não volto mais não. E casou com um cara melhor do que você. Sabe, para homem e para mulher isso aqui, né? Ou seja, nunca abra mão das suas oportunidades. Porque quando você abre mão das suas oportunidades, você está abrindo porta para alguém que quer aproveitar, hein? Se Deus abrir essas portas para você, você cuida dessa porta. Se Deus abriu essa situação para você, você cuida dessa situação. Você precisa ser uma pessoa que não desperdiça oportunidade. Porque a oportunidade acaba não sendo perdida, ela vai ser aproveitada por alguém. Quem perde é você. A oportunidade vai ser aproveitada, ela vai ser usada. Ponto número 2. 3 erros que Vasti cometeu que você não pode cometer. Primeiro, desperdiçar oportunidades que tem. Segundo, dividir ao invés de unir. Nós fomos chamados para unir. Você já viu gente que você quer fazer um evento, aí um amigo, uma amiga sua sabe que você vai fazer aquele evento, marca no mesmo dia? Que coisa louca. Um outro evento? Sabe que você naquele sábado tem um compromisso da família e marca o compromisso da família dele para levar o amigo que ia no seu compromisso? É coisa de doido. Só que quem divide geralmente não recupera. Quem une está plantando para o futuro. Então o que aconteceu? Na época que o rei Xerxes estava dando um banquete a todos os nobres e oficiais por 180 dias, a rainha Vasti também oferecia um banquete às mulheres no palácio do rei Xerxes. Ela, em vez de estar à disposição, ela, em vez de estar pronta para servir, ela falou, quer saber, ele está fazendo o negócio dele? Vou fazer o meu também. Ou seja, dividiu ao invés de unir. Quando você divide, quem perde é você. Quem perde é você. Eu decidi, isso é uma decisão que eu tomei na minha vida, de ser um cara que une. Eu uno forças, eu uno propósitos, eu uno pessoas, eu uno relacionamentos. Eu não divido. Eu não fui chamado para dividir. Dividir é prejuízo para todo mundo.
Nós precisamos unir. Então, se Vasti, que era rainha nessa época, tivesse se unindo ao propósito, se unindo à visão, se unindo ao coração, se unindo à motivação do rei Xerxes, ela não teria passado pelo que passou. Terceiro ponto que ela errou e você não pode errar. Quebrou o princípio de autoridade. Esther capítulo 1, versículo 12. Quando, porém, os oficiais transmitiram a ordem do rei, a rainha Vasti, ela se recusou a ir, de modo que o rei ficou furioso e indignado. Ou seja, saiu a ordem do rei, manda ela vir ter na minha presença, que eu quero mostrá-la para todo mundo, e ela diz, não vou. Quando ela quebra o princípio de autoridade, ela abre brecha para perder a própria autoridade. Quem quebra o princípio de autoridade, abre brecha para ter a sua autoridade roubada também. Vou repetir. Quem quebra princípio de autoridade, abre brecha para ter a sua própria autoridade roubada também. Sabe o que aconteceu? Ela foi destituída. Perdeu toda a glória, tudo que uma rainha tinha direito, toda a riqueza, todo o glamour, tudo foi tomado dela. Porque ela errou em 3 coisas que você jamais vai errar. Ela perdeu as oportunidades, ela dividiu ao invés de unir e ela quebrou o princípio de autoridade. São 3 coisas que você que está me escutando não vai errar nessa vida. Não vai errar. E aí quando Vasti erra, ela quebra o princípio. E quando você quebra o princípio te quebra. Então foi o princípio de autoridade que quebrou Vasti, porque veio a ordem do rei mandando destituí-la. Detalhe, ela foi destituída e abriu vaga para uma próxima rainha. E aqui vai começar a história de Esther. Foi no erro de Vasti que Deus decide levantar Esther. Foi nesses erros bobos de Vasti. Gente, às vezes você não cai por coisa séria não, às vezes você cai por bobeira. Vasti caiu por bobeira. Não foi por coisa séria não. Bobeirinha. Aliás, a gente não tropeça em montanhas, a gente tropeça em pequenas pedras, em pedrinhas. Cuidado! O que parece bobeira pode te derrubar. Eu aprendi algumas lições nessa história de Vasti, a gente só vai entrar na história de Esther amanhã, mas hoje já quero te ensinar algumas lições sobre Vasti. Oportunidades nunca são perdidas, porque outra pessoa vai aproveitá-la. Você quem vai perder, mas outra pessoa vai aproveitar. Governe suas emoções para não ser governado por elas. Vasti, debaixo das emoções, ela podia ter os motivos dela para não querer se apresentar ao rei, mas ela quebrou um princípio da autoridade. Suas emoções não podem ser mais fortes do que o teu princípio. Aliás, eu acho que é uma das frases mais fortes que a gente ensina no método Destiny. Seus sentimentos não podem ser mais fortes do que teus princípios. No método Destiny, são 12 princípios que eu te ensino. Manhã, tarde e noite, são 3 dias de treinamento comigo e a gente passa 3 dias juntos no método estudando os princípios milenares para você ter uma vida de paz e prosperidade. Para ter paz e prosperidade quer dizer que você está saindo da perturbação e da escassez, da falta, do prejuízo, da dívida. Em todo sentido, dívida emocional, espiritual, financeira, familiar. Então eu quero te fazer um convite antes de continuar. De 21 a 23 de julho, eu vou estar realizando mais um método Destiny. São poucas vagas porque é presencial. Num lugar de excelência, com pessoas de excelência. Vai mudar a sua vida. Nunca mais nada vai ser igual. Muita gente está usando o método Destiny como uma especialização profissional. Porque tem muitos hoje profissionais como psicólogos, terapeutas, psiquiatras que estão querendo se especializar em princípios milenares. Advogados. Se você é empreendedor, empresário, professor, pastor, coach, mentor, você tem um trabalho na internet, nas redes sociais, você precisa ter essa especialização em princípios milenários. O método Destiny é revolucionário, o único método mundial 100% baseado em princípios milenares. Eu reuni neurocientistas, reuni pesquisadores, teólogos, para a gente formar essas teorias que vai revolucionar a sua trajetória. Inclusive, no final, você vai assistir um vídeo do método Destiny para você entender o poder que é, para você entender a energia que é, tá bom? Então não deixa de fazer sua inscrição, porque já está acelerando as vagas, porque muita gente, graças a Deus, centenas de pessoas já estão inscritas no método Destiny, que vai começar dia 21 de julho. Vou deixar o link aqui na descrição. Então, eu estava falando do método Destiny porque é uma frase que eu uso muito no método e estou usando aqui hoje.
Teus sentimentos não podem ser mais fortes que o teu princípio. Você pode estar até com raiva do teu pai, mas o princípio de honrar pai e mãe é mais forte que o sentimento da raiva. Você precisa colocar os princípios em cima das emoções e sentimentos. Outra coisa que eu aprendo, a insubmissão a uma autoridade te custa muito caro. Insubmissão a uma autoridade te custa muito caro. Isso é um princípio que eu sempre valorizei. O princípio da autoridade. Você precisa entender que quebrar princípio é coisa muito séria, traz consequência muito séria. Existem princípios que, quando quebrados, as consequências são piores, e um deles é o princípio da autoridade. Agora, olha esse aqui que eu anotei. Quem faz o que quer, acaba vivendo a vida que não quer. O que Vasti fez, Wesley? Fez o que quis. Tá prestando atenção? Tô. Então por que não responde nunca? Muita coisa, tá entendi. Raciocinando. Então olha só. Vasti fez o que quis e agora vai viver a vida toda do jeito que não quis. Quem faz só o que quer, acaba vivendo do jeito que não quer. Pega essa aqui, hein? Quem faz o que quer, acaba vivendo do jeito que não quer. Você precisa andar debaixo de princípio, precisa andar debaixo de conselho, não da forma que você quer. E por último, o comportamento errado de Vasti tirou a oportunidade dela, mas entregou a oportunidade para Esther. Tem gente que está errando para você acertar. Então não seja você que erra, seja você que aproveita a oportunidade para acertar, hein? E amanhã nós vamos entrar na história de Esther. Como Esther surgiu na história? A história começa com Xerxes, com o grande rei da Pérsia. Começa com Vasti, uma rainha linda, muito bem vista, mas que cometeu 3 erros importantes. Mas, de repente, tudo isso vira a favor de Esther. Uma grande oportunidade colocou Esther no cenário e depois uma grande perseguição fez Esther manifestar o seu propósito. 2 coisas que nós vamos estudar: oportunidade e perseguição. Às vezes as oportunidades que aparecem na sua vida você perde porque não entende, e as perseguições você não quer enfrentar porque não entende, mas tudo isso vem de Deus para te colocar no cenário certo. Amanhã no Café com Destino vai ser muito poderoso e eu quero te desafiar. Você vai convidar pelo menos 3 amigas. Essa mensagem é mais para as mulheres hoje porque a Rainha Esther vai te ensinar muito. Você vai mandar o link de hoje para todo mundo. Se você não curtiu o vídeo, curte o vídeo agora. Vai comentando, vai colocando aqui nos comentários como isso está te ajudando, como esse primeiro capítulo, esse primeiro episódio já te ajudou. Você vai compartilhar com todo mundo. Mas amanhã você vai chamar 3 amigas para vir comigo aqui no 2º episódio de Rainha Esther. Amanhã a gente entra na história dela e você vai ver as características dessa rainha, que era uma menina simples, estrangeira. Ela era judia numa terra em que escravizou os judeus. A Pérsia invadiu Israel, escravizou os judeus. Ela não podia nem deixar que os outros soubessem que ela era judia. A história de Esther vai mexer contigo. Ela chegou no topo da montanha, mas saiu lá de baixo. Como é que foi esse processo? Vou te ensinar a partir de amanhã. Então chama todo mundo, 7h57 da manhã, no Café com Destino. É muito importante agora, escuta o que eu estou falando agora, você assistir o vídeo do Método Destiny que eu vou soltar. Vale a pena você participar do Método Destiny dia 21, 22 e 23 de julho, presencialmente comigo, tá bom? 3 dias seguidos, com certificação internacional do Instituto Destiny. Então você vai ter o teu diploma de conclusão do método e vai poder ter a oportunidade não só de seguir uma carreira, não só de melhorar a tua vida financeira, espiritual, familiar, emocional, mas agora também de ver uma nova perspectiva de mundo. E muita coisa vai mudar. Assiste esse vídeo agora e até amanhã, 7h57 da manhã. Princípios e fidelidade só admite 100%. Todos os 12. There's a fire in the distance, and the smoke fills up my lungs. I hear footsteps in the silence, like a war that's yet to come. These fears keep ringing, 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 ringing. These fears keep ringing. My
a truth I can't outrun. My shadow walks without me, and the night never ends. These doubts keep digging, 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 digging. These doubts keep digging, 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 digging. I feel the weight of the heavy sky, holding my breath as the angels cry. No one sees, but I can't lie. The storm is rising in my mind. Beneath the dirt, I plant my pain, where thunder speaks my name again. And if I break alone. But even stone remembers rain. These fears keep ringing, 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 ringing. These fears keep ringing,